Vamos para a parte final do artigo Manejo de cianobactérias em viveiros de aquicultura, parte 3, de autoria de Peter Peschbacher, pesquisador do Departamento de Aquicultura e Pesca da Universidade do Arkansas, em Pine Bluff, Estados Unidos, publicado na GAA em 2003. Tá? Vamos agora para o ponto 4.2, certo? O ponto 4.2 trata controle de cianobactérias com tilápia em gaiolas. Dessas sugestões, dessas propostas de controle de cianobactérias em viveiros, por exemplo, do catfish, uma das mais promissoras, né, é exatamente a utilização de tilápia em gaiolas. Vamos ver isso daqui, ó. O sistema de tilápia em gaiolas, né, como um controle biológico de cianobactérias, tem se mostrado viável para ser implementado, né, realiza um bom controle de cianobactérias. Já 30 dias após a estocagem das tilápias, já se percebe uma alteração, né, na presença de cianobactérias na água. E além disso, você vai ter um produto adicional que você pode comercializar, no caso, a tilápia, tá? Lá nos Estados Unidos, além da tilápia nilótica, é muito comum a criação da tilápia azul, né? A Oreochromis aureus, tá? São as duas tilápias mais comumente criadas lá nos Estados Unidos. Então, são feitas essas gaiolas, são instaladas essas gaiolas dentro dos viveiros do catfish, certo? Para controle das cianobactérias. Então, o que é que se tem? O catfish é a espécie principal, vai receber ração balanceada, tá? E as tilápias, dentro dessas gaiolas, espécie secundária, é um policultivo, né? É um policultivo. As tilápias dentro dessas gaiolas não recebem ração, tá? Não são alimentadas artificialmente. Elas se alimentam com o que elas encontram ali na gaiola. Então, como elas são filtradoras, elas vão, né, para sobreviver, elas vão filtrar ativamente a água e acabam ingerindo, né, e se utilizando das cianobactérias como alimento, tá? Os resultados têm sido muito bons, né, com a utilização desse sistema Os resultados da implementação desse sistema, em que você tem um policultivo do catfish, espécie principal, e da tilápia, espécie secundária, nas gaiolas, os resultados têm sido muito bons, tá? Tem se observado melhoria na qualidade da carne do catfish, ou seja, eles não têm tido mais problemas de off-flavor, ou esse problema tem diminuído, né? A necessidade de passar um tempo mantendo os peixes ali até aquele sabor de terra ou de mofo desaparecer, esse tempo bem menor, tá? Benefícios em relação à qualidade de água, por quê? Porque menos cianobactérias, né? Você vai ter uma menor biomassa de algas, você vai ter menor decomposição de matéria orgânica, a demanda por oxigênio vai ser menor, mais oxigênio, menos amônia, menos nitrito. Eles trabalharam com 5.000 tilápias por hectare, né? E que foram confinadas em 2,5 gaiolas por hectare. Vocês olharem aqui nessa foto, né, tem aí um viveiro de catfish americano de 1 hectare, tá? Alguns viveiros, né? Mas esse primeiro aí que aparece na frente é um viveiro de catfish de 1 hectare, tá? Vejam aí 4 gaiolas, tá, de tilápia, utilizando como controle biológico
de cianobactérias, tá? É bastante simples a implementação e os resultados muito bons. Catfish alimentado com ração balanceada, as rações dentro das gaiolas não são alimentadas, tá? Continuando, então, esse problema do off-flavor foi eliminado ou quando não reduzido a níveis bem facilmente manejáveis, né? Ou de fácil solução, tá? A melhoria nas melhorias na qualidade de água tiveram como efeitos a menor necessidade de aeração de emergência, tá? Menores níveis de amônia, tá? Populações algais mais estáveis, não houve redução na densidade de algas, ou seja, a transparência da água permaneceu constante, ou alteração mínima, né? Só que a composição dessa densidade fitoplânctônica foi diferente. Menos cianobactérias e mais outras famílias, por exemplo, clorofícias ou diatomáceas. Mais espécies de algas desejáveis, isso que eu estava falando agora, que não produzem geosmina, nem o MIB, o metil isoborneol, e nem formam aquela espuma verde esbranquiçada, branca esverdeada na superfície, né? Que é uma prova clara, né? Do excesso de algas, da presença e do excesso de algas filamentosas no viveiro. Tá? Foram feitos testes em viveiros menores, em viveiros maiores, com a utilização desse sistema, desse policultivo entre o catfish, espécie principal, solto, né, no viveiro, sendo alimentado com ração, e a tilápia do Nilo dentro dessas gaiolas, tá? É um trabalho que foi feito lá no Alabama, teve resultados impressionantes. Essa tilápia nas gaiolas, ela chegou dentro do ciclo de produção do catfish, chegou a 900 gramas. Quer dizer, olha, sem ração, hein? Somente se alimentando com o que encontrava dentro da gaiola, certo? Na Tailândia, o policultivo é diferente lá. Lá eles fazem o seguinte: eles têm como espécie principal o Clarias, que é uma outra espécie de bagre lá da Ásia, tá? O Clarias, e a tilápia entra como espécie secundária, certo? Então, policultivo entre Clarias e a tilápia também para melhorar a qualidade de água, combater off-flavor, certo? Lá na tilápia era diferente, olha só. O bagre, o Clarias, ficava confinado nas gaiolas, tá? Recebia ração, enquanto a tilápia ficava livre no viveiro e se alimentava dos resíduos, né, da produção do Clarias e de outras matérias orgânicas que os peixes que a tilápia encontrasse no viveiro. Então, diferente, né? No caso lá do Arkansas, no Alabama, o catfish americano solto, a tilápia presa nas gaiolas. Lá na Tailândia, o Clarias, espécie principal, que recebe a ração dentro dessas gaiolas, e a tilápia solta, né, se alimentando do que encontrasse ali, né, fazendo essa limpeza da água no tanque. Muito bom isso daí. Um outro exemplo lá do Kentucky, policultivo do camarão Macrobrachium, né, que é o camarão de água doce, né, que é um pitu de água doce, o Macrobrachium, com a tilápia. Então, o Macrobrachium, espécie principal, né, e a tilápia nessas gaiolas, fazendo esse trabalho de limpeza do tanque, né, eliminação ou redução da concentração de cianobactérias com melhoria da qualidade da água, certo?
Esse foi o ponto 4.2. Vamos para o próximo, que é o ponto 4.3, que ele vai tratar análise econômica do controle de cianobactérias com tilápias. Aqui uma análise econômica, né? Sem ter viabilidade econômica, nada vai para frente, né? Então pode ter viabilidade biológica, técnica, mas se não tiver econômica, não é implantada. É por isso que essas análises econômicas têm grande importância, né? Então vamos ver aqui a parte da análise econômica. Foi feita uma análise de custo-benefício, né, em relação à diminuição de custos de produção com controle do off-label, melhoria de qualidade de água, por exemplo, menor necessidade de aeração, né, economia com energia elétrica, melhoria nas fator de conversão alimentar do catfish. Por que melhorou o fator de conversão? Porque melhorou a qualidade da água, né, o animal numa situação de conforto ambiental, né, maior, ele se alimenta mais, tem mais apetite, certo? De tal forma que esses benefícios todos combinados levaram a economia de 37 centavos de dólar por quilograma de catfish produzido. Isso é bastante significativo, certo? Então tá sendo mostrado aqui que do ponto de vista econômico, tá? Esse sistema de tilápias em gaiolas, né, para controle de cianobactérias é viável economicamente. Foram feitos outros trabalhos utilizando um híbrido de tilápia, tá? O híbrido da nilótica com a tilápia azul, cuja prole em grande proporção, tá, é macho. Essa tilápia ficou conhecida como a tilápia do Nilo, geneticamente macho, né, masculina, tá? Ela é uma tilápia melhorada, com potencial de crescimento superior, tá? Também foi avaliada para a utilização dela nessas gaiolas para o controle de cianobactérias, tá? O crescimento dessa tilápia geneticamente macho, híbrido da nilótica com a tilápia azul, sem fornecimento de ração balanceada, foi 20% maior quando comparado à tilápia do Nilo com ambos os sexos, masculino e feminino. Essa é uma questão importante porque como a tilápia é exótica, né, a tilápia é do Egito, né, fora o Egito, ela em qualquer outra região ela é exótica, uma espécie exótica. Então tem que haver um cuidado com a reprodução da tilápia do Nilo na natureza, né? Porque pode levar aí a alterações grandes de biodiversidade, né? De fauna e flora nativas, né? Ictiofauna nativa, por exemplo. Então, se você está trabalhando com indivíduos machos, não tem como haver esse problema da reprodução, né? Não seria. E além disso, tanto problema ambiental, né, para levar à queda de biodiversidade, como para você ter ali uma reprodução incontrolada dentro do próprio viveiro, né? Imagina lá, né, fazendo esse policultivo, catfish americano com a tilápia, digamos que a tilápia se reproduz dentro das gaiolas, certo? Você teria aí uma superpopulação de indivíduos nanícolas, certo? Se a temperatura da água é maior que 15 graus Celsius, existe o risco da tilápia se reproduzir, tá? Naturalmente, né? Ela se reproduz com é muito precoce, né? A tilápia amadurece sexualmente muito cedo. Então, o uso desses indivíduos 100% machos causa leva, né, a uma certeza de que esses problemas
ambientais de superpopulação não vão acontecer, certo? Mesmo que aconteça o escape dos indivíduos. O custo de produção, né, com a utilização dessa tilápia geneticamente macho, certo? Foi da ordem de 11 centavos de dólar por quilograma de catfish, né? Então muito pouco, né? Se aumenta no custo de produção, comparando-se com o que pode ganhar né? Você vai ter aí menores problemas para tratar o flavor, você vai ter menor utilização de aeradores, pode até melhorar a conversão alimentar, né, o aproveitamento da ração, porque a qualidade da água é melhor. Então, é, esse pequeno custo adicional é facilmente pago de uma forma vantajosa e superado, né? E superado com a receita adicional que se tem pelas economias que se vai fazer. E além disso, você tem uma segunda produção, né? Aí você tem a tilápia, pode, como já foi falado anteriormente, você pode obter aí mais de 2 toneladas de tilápia por hectare com a utilização desse sistema de policultivo do catfish com a tilápia em gaiolas, tá? Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 5, né? O ponto 5 são as perspectivas futuras. Vamos ver aqui perspectivas futuras. Enquanto esses resultados são de fato promissores, existem algumas preocupações, né, em relação à fonte desses alevinos de tilápia lá para eles, né? Para a gente aqui no Brasil isso não é problema. Existem muitas fazendas produtoras de alevinos de tilápia, mas lá para eles pode ser uma dificuldade. E uma outra questão lá é o mercado para essa tilápia despescada. Pode haver lá no mercado americano, pode haver uma certa dificuldade em escoar essa produção, né, em comercializar. Então, esses pontos econômicos, basicamente, né, deveriam ser ainda investigados para que, por exemplo, né, esse sistema do policultivo, o catfish americano com tilápia, se torne um novo padrão da indústria. Isso ainda não é, tá? Ainda não é. As estratégias para manter os benefícios de qualidade de água e alcançar tamanhos de mercado diferenciados vão exigir experimentações com diferentes tamanhos, né, ou pesos de tilápia e a possibilidade da utilização de alimentação suplementar ao longo do ciclo de produção ou apenas como na etapa final, tá? É o seguinte, isso daqui. Como pode ser bastante importante essa segunda safra, né? A primeira da espécie principal e a segunda da tilápia, talvez valha a pena você entrar com um alimento artificial incompleto, né? Apenas suplementar ali uma mistura de farelos, talvez, tá? Ou até uma ração comercial mais econômica, para você ter uma tilápia de porte maior na despesca, certo? Ou se trabalhar com, no lugar de um alevino, um alevinão, um juvenil já entrando aí com, sei lá, 40 gramas, né? Teria que se pensar certinho aí nesse pacote, né? Na tecnologia de produção, para você ter resultados econômicos ainda melhores. Como a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né? A realidade deles, lá tem a época que faz muito frio, né? Essa época agora, por exemplo, dezembro, faz muito frio lá. A partir de novembro, as temperaturas da água caem abaixo de 10 graus, podem chegar até 4 graus, né? Isso vai levar a tilápia à morte, né? Ela não suporta, tá? A tilápia azul é um pouco mais tolerante a temperaturas menores quando comparado à tilápia nilótica. Como existe mercado, né, para tilápia entre
partir de 700 gramas, né, essa faixa aí de 700 a 900 gramas, seria interessante encontrar um modo de fazer esse policultivo, né, visando o controle das cianobactérias, mas ainda você ter ao final uma tilápia que fosse facilmente comercializada. Aí, para isso, existiria essa necessidade de entrar com essa alimentação suplementar, tá? Ou então tentar fazer prospecção de mercado, trabalhar na criação de mercado para essas tilápias menores que 500 gramas, tá? Essas foram as perspectivas futuras, tá? Perspectivas futuras. Vamos concluir esse artigo com a parte final, considerações finais. Pessoal, muito interessante, né? É bem viável fazer aí esse policultivo. Vejam que não tem nada demais a instalação dessas gaiolas, né, dentro dos viveiros. Não são muitas gaiolas, tá? E os benefícios em relação ao controle de cianobactérias, né, mudança de composição de fitoplâncton, tá? Melhoria na qualidade da água, né? Elimina o problema do off-label, é muito vantajoso esse policultivo. Alimenta apenas a espécie principal, não alimenta a tilápia, justamente para que ela ingira bastante a cianobactéria e, né, faça esse controle biológico. Então ele falou muito da realidade dele, né? Ele mora lá no Arkansas, né? E ele tratou das questões dele, só que a gente fazendo aqui puxando para a nossa realidade, né? A gente poderia pensar no seguinte: criação de camarão em águas interiores, né? A salinidade baixa, ela é propícia para o aparecimento dessas cianobactérias, tá? De tal forma que você poderia pensar no policultivo do Vanamei, criado em águas interiores, com a tilápia, né? A tilápia, com esse trabalho aí de controle biológico, né, dessas cianobactérias, fazendo a limpeza da água, né? Então, o camarão dentro do viveiro seria arraçoado, receberia ração balanceada, e as tilápias, né, nessas gaiolas, elas não receberiam ração, elas se consumiriam apenas o que elas encontrassem naturalmente ali na água, certo? Então, por que não pensar nisso, né? Os camarões poderiam ter um crescimento até maior, com a qualidade de água melhor, tá? Você teria menos problemas com essas infestações de cianobactérias, tá? Que vão degradar a qualidade da água, tá? Esse problema do off-flavor está mais relacionado com o peixe, certo? Mas a gente tem que lembrar que cianobactéria também pode causar doenças aos animais, né? Então você tem aí uma coisa clara, né, que é os efeitos negativos dessas superpopulações de cianobactérias na qualidade da água e do solo, tá? Mas junto com isso, você pode ter aí problemas de doenças causadas por essas cianobactérias filamentosas, né? E o off-label do camarão eu não saberia dizer, né? Eu não saberia dizer se isso também acontece, como acontece lá com o catfish. De todo modo, fica aí a ideia, né, de fazer aí algum teste com esse policultivo, espécie principal, Vanamei, viveiros oligoalinos, né, viveiros no interior de baixa salinidade, tá? Vanamei sendo arraçoado, ração balanceada, espécie secundária, a tilápia do Nilo, dentro dessas gaiolas, né, instaladas no viveiro, tá? Com o objetivo de limpar a água, controlar essas populações de cianobactérias e prevenir os problemas decorrentes disso. Pessoal, era isso. Vamos ficando por aqui, tá? Eu quero agradecer a todos, a audiência, tá? Desejar paz e saúde. Até uma próxima oportunidade. Tchau.